nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com os nossos 2 avisos costumeiros, né? Quem quiser ter acesso aí de forma facilitada aos cursos da Casa do Saber, basta apresentar lá o cupom Dunker10 e ter acesso a muitos cursos sobre filosofia, psicanálise, psicopatologia. E quem quiser apoiar o canal, né, aumentar a qualidade das câmeras, dos microfones, da periodicidade de postagem, ajudar o Bully, Júlia, clica aqui no Apoia-se, tá bom? Hoje vamos de masculinidade frágil. Felipe Carneiro, professor, você poderia fazer um vídeo falando sobre masculinidade frágil? Esse tema se relaciona com o que Freud disse sobre bissexualidade originária. Sou fãzaço do seu canal. Um beijo, bem hétero, mas nem tanto. Outro beijo. Beijão, Felipe. Rafaela Krause. Gente, por favor, revejam o filme, que é o vídeo sobre o Close, né? Revisem suas ideias. Esse filme não é sobre sexualidade, é sobre masculinidades tóxicas. A narrativa do filme toda aponta para os padrões de comportamento engendrados na criação e educação de meninos, que restringe e pune toda e qualquer manifestação de afeto e de sensibilidade. Este olhar focado na sexualidade é completamente equivocado e só reforça tudo. O que o filme revela em oposição e apontando para outras masculinidades, por assim dizendo, de uma forma direta. Aí, caixa alta. Meninos podem sentir afeto por outros meninos sem que essa troca tenha apelo sexual. Meninos podem ser sensíveis. Sim. E não só meninos, mas todas as pessoas podem sentir, trocar, nutrir afetos e ter como referência, na vida, um profundo amor por outra pessoa sem ser um par romântico. Romântico ou sexual? Eu acho que aqui talvez ela seja um par sexual, né? Porque o romance nem sempre é sexual, ou é? Vamos pensar fora da caixa, do hétero cis norma, e descentralizar os afetos do ou da parceira afetivo sexual. Pensar fora da caixa da hétero cis norma e descentralizar os afetos do parceiro ou da parceira afetivo sexual. Eu confesso que eu não consegui acompanhar o que seria descentralizar. Outras masculinidades são possíveis e grandes amores também podem ser os seus amigos. É isso aí, sim. Ok, Rafaela Krause, vamos tentar debater aí então as suas posições, né? Começando por uma consideração preliminar, né? Essa noção de masculinidade frágil, ela é uma noção, né? Ou seja, é um pouco como personalidades narcisistas, né? ou mães narcisistas, que a gente debateu aí recentemente. São expressões que acabam ganhando um certo impulso, um certo consenso, e a gente presta atenção a essas expressões porque elas estão nomeando, elas estão dando um certo fluxo de identificação para um significante ou para um sintagma, né? Em geral, nomeando algo do sofrimento das pessoas. Então isso entra no campo dos autodiagnósticos e dos heterodiagnósticos não normativos, né? Vamos pensar a diagnóstica, né, mais além dos códigos, né? Tem muita gente que acha que fazer diagnóstico é regra caso, e daí você tem caixinhas, encaixa as pessoas. Isso não é bom raciocínio diagnóstico. Então vem aparecendo aí expressões que têm essa finalidade, e a masculinidade frágil, então, é um desses casos. Não é um conceito, tá, gente? Você tem o uso, palavras de uso comum, léxico, né? Você tem os códigos específicos, você tem noções, você tem conceitos, né? Masculinidade frágil, pode ter livros, gente estudando, advogando justamente que se torne um conceito. Mas vamos notar, né? Um pouco de análise de discurso faz bem. A masculinidade frágil aparece junto com livros sobre o frágil, né? A retórica da fragilidade, do antifrágil, né? Então, vamos pensar
na imagem, né, da árvore frondosa, que não cai, resiste a tudo, que ela é uma imagem da força, né, para já introduzindo que esse tipo de imagem fazia a série com virilidade, e virilidade como traço de masculinidade, né, historicamente constituído. Bom, então a gente tem aí, já está assim declinante, mas há alguns anos atrás, vários sucessos literários em torno do frágil e do antifrágil, né? Que é assim, bom, e aquela árvore que é mais flexível, que bate o vento, e daí ela resiste melhor quando tem uma mudança de ambiente, quando tem uma mudança de discurso, ela tá mais adaptada, no fundo, do que a árvore frondosa que resiste a vendavais, mas quando cai, cai tudo de uma vez, mas quando cai, colapsa, mas quando cai, se sente, vamos dizer assim, desarvorada, né, com as raízes expostas e abertas. A masculinidade frágil, enquanto expressão, enquanto modo de dizer, né, ela aponta para uma certa relação que os homens mantêm com aquilo que seria um ponto de essência, congruência e composição grupal, né? Que a gente poderia chamar, bom, tendo esses predicados, tendo esses traços, que isso me constitui, então, enquanto um homem e masculino. Masculino aí tem uma dupla função, ele aponta sim para uma dimensão erótica, né? Para uma dimensão assim de ser mais atraente para um outro X, né? Seja um outro homossexual ou heterossexual, e do outro lado aponta para relações de poder, né? Então a posição de masculinidade viril, ela está muito associada com essas duas franjas, vamos dizer assim. Mas isso é bastante cultural específico, né? A virilidade enquanto um dos atributos que a gente associa com a guerra, né? Com o discurso, no fundo, que teria como fundamento a potência de violência, né? Diferente da potência de poder, de dominação, enfim, você tem várias conversas aí, mas que passam todas, né, por essa ideia da masculinidade enquanto força, né, nos dois sentidos, né, a força poder e a força como um predicado que pode ter importância erótica, né, para a fantasia das pessoas. Sonho com aquele musculoso, sonho com aquele, faz a minha cabeça, aquele que está tatuado que mostra todo o bíceps. Bom, acho que nós estamos numa confusão relativa, porque a partir de dado momento vai ficando mais claro que compor a sua relação de gênero, a sua relação em relação à orientação sexual, compor a sua identidade, cada vez mais uma tarefa das pessoas, né? Uma tarefa livre, desde que isso não imponha padrões sobre o outro, desde que isso envolva um certo consentimento relacional para os diferentes modos de relação, a gente tem cada vez mais, né, visto uma expansão dessa vamos dizer assim, plasticidade, né, abertura, para que cada qual componha a sua identidade de acordo com o seu desejo. Problema, né? Porque aí a gente vai dizer assim, legal que seja assim, isso tem que ver com emancipação, isso tem que ver com produção de outros modos de relação ao poder também, né? Mas as nossas relações com o desejo, elas têm uma parte que é assim, não consciente, né? Não voluntária. Então, teorias da identidade que são muito voluntaristas, né? Elas vão assim pesar a mão, né, na ideia de que existe assim uma livre determinação, livre-arbítrio, que eu vou compondo minha identidade, né, a partir de meras escolhas, assim como eu vou no supermercado, compro objetos, compro traços, e daí eu vou fazendo, e isso é a expressão sempre do meu desejo. Reticência, porque às vezes isso é resposta a um desejo ou outro que você não está lembrando,
né? Às vezes isso é uma reação a um lado da tua fantasia que você não viu muito, né? Então exagera aqui para que esse lado não apareça lá, né? É mais complicado, a gente não é assim tão unidimensional como às vezes a gente gostaria. Então aí aparece essa figura, né? Figura no sentido da literatura, figura no sentido das figuras de linguagem, né? Da masculinidade frágil, como aquela que justamente vai estar assim muito preocupada em reencontrar uma espécie de essência ou base de segurança ontológica. Tem um sentido no mais íntimo do meu ser para que eu seja assim. Problema, porque existe uma possibilidade vaga e teoricamente assim, uma controvérsia que no fundo do fundo da casca de cebola tem um vazio, não falta, a gente pode ser seres que não tem uma identidade, né? E, bom, a masculinidade frágil seria assim, então, o eco externo e interno desses dois processos. Todos os homens e as mulheres que frequentam a masculinidade, vamos chamar assim, e os não binários que gostam de brincar com a masculinidade, vamos dizer assim, todos eles vão se colocar à prova em relação a essa experiência de fragilidade. Por quê? Porque a identidade sexual e a orientação de gênero é construída. Então não tem um caminho pré-fixado para todo mundo. Portanto, eu não sei se é mais por aqui ou mais por lá, como é que eu vou resolver isso ao longo do tempo, como é que eu vou encaixar essa identidade com as minhas fantasias, com o meu erotismo e com as minhas posições, vamos dizer assim, diante do exercício de poder, né? Isso torna, então, todos nós passamos por momentos de fragilidade. Então, o que é a masculinidade frágil nesse sentido aqui que o Felipe está convocando? É daquela pessoa que precisa, assim, de forma transparente, né, de forma perceptível, ficar mostrando que é masculina e só masculina. Masculina e exclusivamente masculina. Masculina e mais masculina do que aqueles outros que estão ali em volta. Isso cria relações potencialmente tóxicas. Por quê? Porque quem vai ser mais violento, quem vai beijar mais, quem vai ter mais mulheres, exercícios de ritualização, né, da masculinidade que são guerras fora de lugar, né? Guerra no sentido de vamos colocar a nossa violência aqui em cima da mesa, vamos exibi-la de forma obscena. Por quê? Porque isso mostra para todo mundo que eu sou macho mesmo. Bom, essa figura, esse estereótipo, né, na clínica, não é todo mundo, mas assim, correntemente diz o quê? Uma pessoa que tem problemas de ereção, uma pessoa que tem obsessões com o tamanho do seu pau, uma pessoa que não consegue se aproximar de mulheres ou de homens, que tem uma inibição muito forte, né, do erotismo, pessoas que têm uma saga, uma sana narcísica de ver confirmada a sua masculinidade por todo mundo e que, portanto, não consegue dividir a sua fragilidade. Masculinidade frágil não é, portanto, o verdadeiro que se apresenta assim, puxa, não sei que sim, será que sou? Estou na dúvida, estou em trânsito, estou de um lado para o outro. Justamente a força para a psicanálise, ela está na tua relação com a verdade, né? A força está na tua relação com as suas vulnerabilidades, faltas, castrações, inseguranças, angústias, né? Quer dizer, nós não criamos um cavaleiro, né, Ítalo Calvino, invisível, que não é afetável por nada, um robô transformer que detona todos os outros, é o contrário disso, né? Então aí você vai encontrar a figura do machão como alguém que, em geral, né, você vai falando, escuta, baixa armas e me conta o que está acontecendo. Ejaculação precoce, eu
não sei, não vou bem assim em situações de trabalho em que eu preciso concorrer com outro homem. Por quê? Porque eu tô achando que ele é o macho mais e eu tenho que me submeter. Então tem essas relações, essas gramáticas, né? Ativo, passivo, quem manda, obedece, comando, controle, né? Que são fantasias, são parte da nossa gramática de fantasia. Agora, eu passaria para o comentário da Rafaela, né, de que Close não é um filme sobre sexualidade. É sobre masculinidade tóxica. Sim, no sentido que a gente está falando que os dois garotos estão num momento de descoberta e de surpresa consigo. E essa surpresa, ela vem com angústia, ela vem com incerteza ontológica, né? Ela vem com insegurança. E ela vem com insegurança, mas não porque porque os outros têm, assim, de fora uma crítica, né? Vamos lembrar que é uma menina que pergunta para eles, vocês estão juntos? Né? Juntos aqui quer dizer o quê? Amigos? Você tá lendo assim? Ela tá perguntando se eles são amigos? Desculpa, mas no filme, vamos lá, na interpretação de texto, né? Naquele contexto, eles entendem, leem isso como uma afirmação, sim, de ternura, proximidade, sexualidade, erotismo. Tanto que a reação de um dos meninos, de afastamento, é essa reação de masculinidade frágil. Mas essa masculinidade frágil, por que é sexual? Por que isso está naquele sujeito? Isso não é Rousseau, vem de fora, né? E somos, assim, seres que não têm sexualidade, ela só vem lá para trepar, vem depois. Até lá somos anjos barrocos, porque é um assunto de amigos. Desculpa, entendendo a sexualidade, como a psicanálise entende. Tem outros entendimentos, né? Vou procurar outros canais, isso não precisa ser dominante, não somos o dono da palavra sexualidade. Mas se você entende a sexualidade como transa e não como prazer, e não como fantasia, e não como emoções que estão passando em você, sem que você saiba que elas estão ali, sem que você controle e domine, qual é o limite da amizade? Somos amigos. Oh, mas aí tem aquele dia que eu de repente sinto uma coisa naquele toque que aquela pessoa fez, não intencionando nada de sexual, mas eu senti alguma coisa que entra em mim por um outro caminho. É muito provável que o encontro e o susto desses, principalmente de um menino e de outro menino, que parece estar mais à vontade com isso, mas, bom, porque talvez seja mais sincrônico, amor e sexualidade para esse e não para o outro, ou talvez para os dois, não sabemos. Mas olhar para uma peça desse tipo, tirando a sexualidade de cena, dizendo assim, isso é coisa que os outros põem na sua cabeça, né? Quer dizer, que a psicanalista que fica vendo sexualidade por toda parte, então ele vai ver sexualidade entre dois meninos de 10 anos que só fazem jogar videogame juntos e tem asas, porque são amigos para sempre. Pokémon, Teletubbies sem sexo, que se reproduzem por, como é que é? Com a mudança para uma outra fase, mas por cissiparição, né? Isso aí, gente, é uma fantasia que nega, né? E que resolve pela raiz, né? Passa a massa corrida, não tem sexo e o sexo vem do outro. Na psicanálise não vai pensar assim. E isso não quer dizer que todos os afetos sejam sujos, impuros, porque eles têm, assim, sexualidade nele. Isso é uma visão de sexualidade mais ampliada. A gente insiste aqui nesse canal, já fiz vários vídeos nessa direção, mas é difícil de aceitar. Né? É difícil a gente tirar o preconceito cis norma genital. Isso é preconceito genital. Gente,
150 anos! O sexo tem que ver com o beijo, com o olhar, com aquela voz, tem a ver com a tua fantasia, que nada tá acontecendo, e mesmo assim o seu amigo entra naquela hora, por que será que ele tá ali? E aí, respondendo ao Felipe, sim, há fantasias homossexuais em pessoas que se definem como heterossexuais, a bissexualidade é de saída, todos nós vamos ter os dois lados da coisa, como temos que enfrentar o édipo positivo e o édipo negativo. Pra que pensar? Pra que pensar? Qual o ganho que a gente tem de pensar assim? A ternura, né, pode acontecer no relacionamento porque ele tem uma troca platônica em que em nenhum momento essa relação de intimidade, de corporeidade, dormiam juntos, de companheirismo, esteja michon, né? A palavra do Freud é misturada. O problema é que é misturado, você não sabe dizer aqui tá o rio que passou em minha vida, e aqui começa o sexual e aqui não tá o sexual. A graça da coisa é que é misturado, é tudo junto e misturado. E não tem nada de hétero cis normativo, neste caso não. Justamente são dois meninos, e sabe-se lá, separa um, isso tem uma inflexão em que a sua posição trans foi bem acolhida, se movimentou, não sabemos. O filme não mostra isso e não precisamos advogar o contrário para pensar que isso pode estar ali presente. O sexual tá aí, né? Tá aí juntando e desjuntando essas coisas todas. Então, masculinidade frágil é um capítulo do nosso contemporâneo, né? É um capítulo de sofrimento. Então a gente não imagina que essas poderosos têm um carro que tem um tamanho, Jeep duplo, rodas, etc. Bom, você não imagina que por trás disso tudo geralmente tem uma fragilidade sendo negada. Como Freud descreveu bem em relação à cabeça de Medusa. Vamos ver lá o quadro do Caravaggio, né? Que é ele pintando a si mesmo, em que você tem as cobras saindo, né? Muitas cobras saindo da cabeça de uma mulher, são falos, né? São falos, olha só como é masculina, né? Fálica, são outra coisa, né? Tem o masculino, o feminino, tem o fálico, que é outra coisa. O masculino não é fálico sempre, hein? E o feminino também não. Ele circula, ele troca, ela vira, ele é um instrumento de conversão. Bom, mas então, tantas cobras na cabeça. Olha lá, psicanálise é assim, cobras na cabeça. Representam o quê? A falta da cobra. Né? O excesso representa, muitas vezes, não é regra, esse tipo de coisa clinicamente é uma tolice, mas levanta a suspeita de que o excesso denuncia a falta. Então, gente, para quem quiser mais masculinidades frágeis, fortes, nem frágeis nem fortes, intercambiantes, psicodélicas, coloridas, políticas, clica aqui no Queronta Movebo, ela vai ter uma série de outras masculinidades aqui para vocês escolherem, como os cursos da Casa do Saber. Pode ir escolhendo aí. Quantas masculinidades vierem, tantas melhor serão acolhidas.